So let it rock, y'all. No, stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let it As infecções respiratórias são responsáveis por cerca de 4 milhões de mortes todos os anos. Dados globais de 2015 indicam que a DPOC é a terceira causa de mortalidade, a pneumonia a quarta e a tuberculose ocupa o nono lugar. E em Portugal, como está a situação? Será que a população sabe proteger os seus pulmões? Será que as pessoas tentam proteger os seus pulmões? Hoje estamos na rua para perceber isso mesmo. Faz alguma coisa para proteger os seus pulmões? Sim, não fumo e tento evitar focos de poluição. Faço desporto. Fumo imenso. Não, infelizmente não, porque até sou fumadora e não, devia de praticar exercício físico e não. Pronto, não sou o melhor exemplo. Tenho tido cuidados com exercícios físicos e evitar fumar ao máximo e evitar estar em locais para fumadores. Está na Bola TV, está com o Saúde em Jogo, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre infecções respiratórias. A mortalidade neste domínio atinge particularmente os bebés até aos 2 anos e os séniores com mais de 65 anos. A situação no mundo é complicada e vamos saber qual a realidade portuguesa. É convidado de Saúde em Jogo Filipe Frois, pneumologista do Hospital Polivalente e membro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, entre muitas outras coisas, não é, doutor? Bem-vindo. Sportinguista. E sportinguista, isso é bom. Não sei se podemos dizer isto, mas pronto, mas em princípio Não sim. perca Doutor, como é que estão as infecções respiratórias em Portugal? Já vimos de facto que no mundo a situação não é boa, se calhar tende ainda a agravar-se. Qual é o quadro geral e o cenário em Portugal? Previsivelmente, em termos globais, vai haver um agravamento. O agravamento pode ter consequências negativas, mas também reflete algumas alterações demográficas e epidemiológicas que se está a viver no mundo, nomeadamente nos países mais civilizados. O que é que isto significa? Significa que nós temos cada vez mais idosos, as pessoas vivem mais, e ao viverem mais, a probabilidade de ter infecções respiratórias aumenta. Em Portugal, a situação é muito semelhante à dos países mais desenvolvidos. Okay. E nós temos dados concretos, por exemplo, de grandes sucessos que foram feitos na área da saúde, nomeadamente no que concerne à tuberculose. A tuberculose para nós, neste momento, é um problema com um impacto mínimo ou praticamente nulo, que foi uma realidade... E esteve em alta, não é? Eu, quando comecei a ser médico e a trabalhar, eu lembro-me de ter enfermarias com doentes com tuberculose. Eu agora não vejo doentes com tuberculose. Nós temos agora uma outra face da tuberculose, que é a tuberculose multirresistente, ali confinada a determinadas zonas e com um grande componente relacionado de deficientes condições sociais e económicas, populações migrantes, desemprego, toxicodependência, infecção VIH, mas para a restante população, a tuberculose é uma situação que já está quase ultrapassada, está no patamar dos países desenvolvidos, de tal maneira que justificou, por exemplo, a saída da vacina do BCG do Plano Nacional de Vacinação. É verdade, saiu, não é? Saiu. Portanto, não fazia sentido continuar lá não fazia dentro sentido porque é um circunstância sinal, embora às vezes as pessoas não sejam muito favoráveis à mudança e legitimamente possam se sentir preocupadas, isto é uma mudança positiva que reflete que há uma doença que deixou de ter o impacto que teve quando os pais das crianças atuais, os pais pensam nas crianças, tinha na altura deles. Eles ainda associam à tuberculose, se calhar, quando estavam no tempo deles. Quando eles eram e houve uma bebés, evolução fantástica. Vou-lhe dar, por exemplo, mais 2 ou 3 exemplos. Sim. Em 1960, as 3 causas de morte por doença infecciosa eram a poliomielite, tosse convulsa e difteria. Em 60. Em 60. Já nada disso acontece. Eu acho que deve haver, neste momento, os estudantes que vão agora para a medicina nem veem estas doenças. Pois, nem são tratadas, não é? Não existem. São um ponto de referência, em se Portugal calhar. estão erradicadas, não é? Em Portugal estão erradicadas. A tosse convulsa não. A tosse convulsa ainda temos alguns casos esporádicos, sobretudo em crianças na fase inicial, nos meses iniciais de vida, e por isso é que também foi incluída agora na vacinação, no Plano Nacional de Vacinação, a vacinação da grávida. Pois. E, portanto, Claro, a maior parte dos sentido, profissionais de saúde já não vê, como a maior parte dos profissionais de saúde, se calhar já não vê sarampo. Essas são as coisas boas, são as coisas boas, mas há outras que são, acabou-se umas e começaram outras, não é só, mas os vícios é constantes, como se costuma dizer. Falamos, por exemplo, na pneumonia. A pneumonia, o que é que nós constatamos em relação à pneumonia? Que tem vindo a aumentar-se. Isto, curiosamente, nos finais do século passado, vários estudos começaram a demonstrar que havia uma tendência para aumentar o número de internamentos por pneumonia.
Está a falar em termos gerais, no mundo. globais. Geralmente, quando se fala em termos globais, tem que se perceber que há um grande domínio dos países anglo-saxónicos. Da Europa e dos países desenvolvidos. Portanto, não é? Os Canadá, chamados Estados países Unidos e Europa. desenvolvidos, Não é? São os países que publicam e que fazem investigação. E, embora em Portugal já se faça muito boa investigação, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. E o que é em Portugal, na Sociedade Portuguesa de Pneumologia, curiosamente, através da Comissão de Infecciologia Respiratória, nós tentámos perceber se isso era uma realidade em Portugal. E também fizemos alguns estudos. Então. E esses estudos, que inclusivamente foram publicados em revistas de referência internacionais, vieram documentar para Portugal a mesma tendência que via nos resto do outros mundo. países. O que é que se vê? Vê-se um peso importante dos internamentos por pneumonia da comunidade em Portugal. Eu posso lhe dizer que no período de 2000 a 2009 isto representa cerca de 3,6 internamentos por 100 mil habitantes. Isto é um número um bocadinho coisa, mas vou-lhe dizer de outra maneira. Em Portugal continental, todos os anos, são internados 81 adultos com pneumonia da comunidade. Um internamento a cada 18 minutos. Pois é muito. Já é muito. Destes 18 que são internados, vão falecer cerca de 16. Um óbito a cada 90 minutos. Portanto, assim a gente já tem uma outra Já temos uma noção E o que é de que, de facto, curioso a é situação ver é que complicada, a não é? evolução temporal de 2000 a 2009 revela dois dados curiosos. A média de idade dos doentes internados aumenta, a média de idade dos doentes falecidos aumenta e o número de internamentos vai aumentando. Ok. Portanto, isso que me está a dizer é preocupante. É preocupante, mas quer dizer, o que era preocupante para mim era nós não sabermos a nossa Sim, realidade. claro. Essa é, Essa um é dado, a primeira um preocupação. dado E nós muito- agora, o com facto isto- de termos dados é muito importante e dá-nos, de facto, para poder trabalhar, não é? Olha, e por exemplo, no caso da Direção-Geral da Saúde, toda esta realidade fundamentou várias decisões, a meu ver, essenciais. Por exemplo. Coisas tão simples como houve uma maior atenção à vacinação antigripal. Ok. A vacinação, Sim, isso é verdade. a vacinação sem dúvida. antigripal Sem dúvida. teve até um período crítico quando foi a pandemia da gripe A, em que nos anos a seguir houve muita gente que questionou a vacina antigripal. Isso é um valia a assunto que já pena está ou não, resolvido. etc. E nós temos a assistir neste momento a um aumento progressivo da taxa de cobertura da vacina antigripal. Que é bom. E que culminou com uma decisão, a meu ver, fundamental, que foi feita na época de 2012-2013, da distribuição da vacina gratuita Sim. a todas as pessoas com mais de 65 anos. Posso lhe dizer que eu vou a reuniões internacionais em que o Portugal está no pelotão da frente das medidas adotadas e da taxa de cobertura vacinal. E, inclusivamente, agora em termos de humor, se o Reino Unido, nós estamos entre os 5 primeiros países, se o Reino Unido e a Irlanda do Norte saírem da União Europeia, nós passamos para o terceiro. Ficamos logo a ganhar. Eu estou a dizer isto, estou a copiar. Sim, 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 Houve sim. um holandês que disse assim: Que com a disse a mesma saída com o coisa. Brexit, a Holanda Eu passa também, para o primeiro lugar. também. E disse, olha, Portugal passa para terceiro. Doutor, mas apesar dessas medidas todas que foram tomadas e benéficas e tudo isso, o que é certo é que a pneumonia continua, de facto, a ser talvez um dos fatores mais preocupantes dentro das infecções respiratórias Sim, indiscutivelmente. nacionais. A pneumonia, digamos assim, em mortes pelo aparelho Mais respiratório, inverno- é a primeira causa de morte Pois, por aí é doenças que do está. aparelho respiratório. É a pneumonia. A primeira. Primeira causa. No mundo não é a terceira, não é? No mundo é a quarta. É a quarta, pois é isso. Mas na quarta, no global, No global. em Portugal, as causas globais são as mesmas, portanto estamos a falar no aparelho respiratório. Sim, no aparelho respiratório é a primeira. É a digamos primeira assim. em Portugal. E nós em Portugal temos uma taxa de mortalidade, ou pelo menos associada à pneumonia, um bocadinho mais alta que nos outros países. E isso às vezes que levanta muitas dúvidas até junto às autoridades de saúde. E a meu ver, eu também trabalhei lá fora e as pessoas cá não morrem mais por pneumonia do que lá, tem a ver com o nosso sistema de codificação, quer dos processos hospitalares, quer da nota de alta. E lá fora, por exemplo, uma pessoa tem um cancro do pulmão e morre com uma pneumonia e a causa de morte é o cancro do pulmão. Pois, E nós cá aqui- pomos pneumonia. Muitas vezes é um efeito A secundário. forma como Tem a a ver com situação mais é com gestão organizada. administrativa da Pois, informação organização. do que provavelmente nós não morremos mais de pneumonia que as outras pessoas. Claro. Embora, em relação à pergunta que faça, há uma distribuição sazonal dos internamentos. É mais no inverno, Muito mais no logicamente inverno, aumenta brutalmente. Mas pensava-se, e cá está, a vantagem que nós temos dados, eu acho que em termos de estatísticas de saúde, Portugal deu nos últimos 10 anos um salto enorme. Antigamente enorme. éramos todas as patologias era 500 mil, não sei se se lembra. Era 500 mil para Não, e tudo. Portugal depois tinha 30 milhões de habitantes. Porque somarmos os somando 500 tudo, mil, dava- tínhamos 300 mas era milhões. Ou então havia um verdade, indivíduo que tinha 30, não é? Portanto, Pois, é verdade, é verdade. Portanto, e nós agora, quando Agora não, queremos agora temos apresentar dados. dados de uma maneira global, temos muito conhecimento da nossa realidade. E isso é fundamental para nós adaptarmos as medidas à especificidade. Claro. E a outra medida que eu lhe estava a dizer que foi implementada, além da vacina antigripal, foi, por exemplo, a vacinação pneumocócica. A vacinação Sim. pneumocócica Sim.
que... A discussão que houve à volta da vacina e tudo isso, até se conseguir lá chegar, foi, Até se conseguir lá chegar. foi importantíssimo. Mas o conhecimento da realidade foi fundamental para o poder político na altura perceber a importância e tomar uma decisão com confiança. Porque a gente também deve criar condições para as pessoas tomarem decisões com confiança e com fundamentação. Sim. E com custo-efetividade, já agora, Claro. que são os três São as três critérios. características. Não é? Que é ganhos em saúde, custo-efetividade e equidade. Dar mais a quem precisa mais. Já vamos continuar a nossa conversa também, porque eu queria falar também na DPOC, que também a situação também parece que não é grande coisa por cá. Hora agora de olhar para o espelho e de pensar em como ficar ainda mais linda ou mais lindo. A estilista Idilza Santos vem já a seguir para nos dar boas dicas e conselhos. Olá, Idilza. Olá Marina, bem-vindos ao Ainda Mais Linda. Nós as mulheres, quando estamos-nos a vestir em frente a um espelho, nós temos algumas dúvidas. Questões como, será que estou demasiadamente exagerada? Será que estou com um look pobre? Então, eu tenho uma regra para vocês que é infalível. A regra dos pontos. Eu hoje estou com um vestido todo peliçado, que é o ponto número 1. Depois tenho um cinto dourado, preto e dourado, que será o ponto número 2. O meu sapato com certeza, que também é diferente, ponto número 3. Passamos então para a parte de cima, que é onde eu tenho uma gola, não é uma camisa, é uma gola, que é o ponto número 4. Depois, com certeza, com o frio que está, um casaco, que será o ponto número 5. Passaremos então para a minha maquilhagem, que será o ponto número 6. O meu cabelo, ponto número 7. Acessórios nos meus dedos, ponto número 8. Neste caso também tem um relógio, ponto número 9. A minha mala, que será o ponto número 10. E para finalizar, o ponto número 11, que é as minhas unhas. Entretanto, os pontos são classificados de 1 a 15, sendo que eu aconselho a estar entre 8 e 13. Espero que o tenha ajudado e tenha gostado. Vejo-lhe no próximo Ainda Mais Linda. Os conselhos sempre úteis de Idilza Santos sobre moda e conceitos específicos para ficar ainda mais linda. Aqui em estúdio, o Saúde em Jogo continua a falar sobre a importância de proteger os pulmões das infecções com o pneumologista Filipe Frois. Doutor, cá estamos de novo. Vamos então agora falar da DPOC em Portugal. Parece que vocês, pneumologistas, estão preocupados com a DPOC e com a situação que temos e o quadro que temos entre os portugueses. Se nós virmos a doença pulmonar obstrutiva crónica, nomeadamente aquilo que as pessoas às vezes chamam bronquite crónico e enfisema, como enfisema. uma doença que é quase auto-infligida pela pessoa, porque a quase totalidade dos casos está associada ao consumo de tabaco, nós temos... É 98%, não é? 98, 99%, quer dizer, depois há exposição, há com certeza poluição, há pessoas com uma forma de um déficit proteico que pode estar associado também a enfisema e há fumos de combustão de biomassas que podem estar associados. Mas, quer dizer, a quase totalidade resulta do fumo de tabaco. E, portanto, nós temos que perceber que o doente que tem doença pulmonar obstrutiva crónica é um doente que foi vítima do seu estilo de vida. E que, a meu ver, eu tenho muitos doentes com DPOC. Qual é o principal problema que eu noto nestes doentes? É explicar-lhes que o mal que eles estão a fazer não vão sentir agora, vão sentir daqui a 30, 40 anos. E que eles agora, muitas vezes as pessoas mais jovens dizem, eu estou lá preocupado quando eu tiver 60 anos. Quando eles tiverem 60 anos, vão estar muito preocupados e vão dizer assim, que parvo que eu fui quando tinha 20 anos. Claro. Não é? E quer dizer, e o fumo de tabaco, quer dizer, não traz benefícios nenhuns em termos de saúde, só tem associado a consequências deletérias em termos de saúde e em termos económicos. De saúde pública e tudo. De saúde pública. Olha, medidas simples que foram tomadas para quem está na prática clínica. Aquela proibição do tabaco em ambientes fechados. Sim. Eu tinha imensos doentes com asma descontrolados, nomeadamente alguns funcionários que trabalhavam em bares e restaurantes e que de momento passaram a ter zero de sintomas. Interessante. Zero de sintomas. Portanto, uma medida simples uma que tem medida um impacto tão grande na impacto. nossa saúde. Portanto, não é? a cessação tabágica é fundamental. É obrigatória, quase. Era quase obrigatória para podermos, de facto, aquilo que estávamos a falar antes do início do programa, termos uma velhice com qualidade. Com qualidade, que é aquilo exatamente. que não temos, não é? Portugal não tem. E nós precisamos de
olhar, viver o presente, com certeza, não viver com ansiedade do futuro, mas perceber que estamos a semear o futuro em termos de saúde. Claro, claro. Doutor, mas o problema da DPOC, ou da doença pulmonar obstrutiva crónica, nunca consigo dizer o nome da patologia toda direita, não é só típica de Portugal, digamos assim. Não. Ela está em altos padrões sim, dentro das infecções respiratórias, até em países que não é uma nós infecção consideramos... respiratória. A doença pulmonar obstrutiva crónica não é uma infecção Não respiratória, é? é uma patologia obstrutiva das vias aéreas que está muito depois associada a exacerbações infecciosas. E por isso é que muitas vezes, por exemplo, o doente, só para ter uma ideia, o doente com doença pulmonar obstrutiva crónica, em particular o doente, tem 20 vezes mais o risco de uma pessoa saudável ter pneumonia. 20 vezes mais. O indivíduo, para um indivíduo jovem, se nós compararmos com pessoas da mesma idade, por exemplo, um indivíduo com 70 anos, com doença pulmonar obstrutiva crónica e sem doença pulmonar obstrutiva crónica, a pessoa com DPOC tem 7 vezes mais, pelo menos, o risco de ter pneumonia. E a pneumonia, nestes doentes, tem duas particularidades. É mais grave, portanto, está mais associada a necessidade de internamento, por internamento prolongado, mortalidade durante o internamento e mortalidade a curto prazo, e está associada também à progressão da sua doença de base. Portanto, a pneumonia, no doente com doença pulmonar obstrutiva crónica, é um flagelo enorme. É uma ameaça à vida deles enorme. Claro. Enorme. Os números que este ano houve de mortes por pneumonia durante o inverno, eu contabilizei 18, depois não sei 18 se... são os que estão em cuidados intensivos. Em cuidados intensivos, não é? Mas morreram 12 ou 13? Não, morreram muito mais. Morreram muito mais. Esses dados é importante. Eu gostava que me falasse um bocadinho deles. O que é que refletem estes dados? Um aumento aqui preocupante em Portugal e já agora corrijam os dados. Estes dados... Quantos morreram, afinal, sabe? Há dados em dados concretos de mortes. O problema da gripe, isso estamos a falar de mortalidade associada à gripe. Porque a gripe cá está, que é outra infecção respiratória por outro micro-organismo chamado vírus influenza. Em que o doente com DPOC não só tem indicação formal para vacinação, como se tiver mais de 65 anos tem a vacina gratuita. Pois. O que é que se passa em gripe em Portugal? É um bom exemplo daquilo que nós temos vindo a dizer até agora. Nós temos neste momento uma capacidade de monitorização da atividade gripal como nunca tínhamos. Nunca tínhamos, sobretudo a partir desde 2010, 2011. E nós temos uma rede de vigilância de gripe em cuidados intensivos, da qual eu faço parte, é uma das minhas atividades, acompanhar na direção-geral. Muito mais coisas. E quando as pessoas dizem os mortos à gripe, são o número de pessoas que foram internadas nas unidades pertencentes à rede de vigilância da gripe, que no decurso daquele internamento faleceram. E em relação ao final do ano, realmente eram 12. Agora, a época gripal já terminou, faleceram 16. Mas o que isto quer dizer é, de 126 portugueses e portuguesas que foram internados nas 20 unidades de cuidados intensivos pertencentes à rede de vigilância da gripe em cuidados intensivos, e em Portugal há 80 unidades, e todos estes doentes têm diagnóstico confirmado de gripe, morreram 16 à data do relatório. Provavelmente depois há algum componentezinho, há mais de 10, 20% que vêm a falecer fora da unidade, porque ficam de tal maneira debilitados estão muitas vezes expostos a outras infecções e vêm a falecer. O que é que isto significa? Significa que nós podemos monitorizar ao longo dos anos e significa que depois, se nós analisarmos quem é que morreu, quem é que esteve doente e quantas pessoas foram admitidas, nós chegamos à conclusão que este ano não houve muita atividade gripal em termos absolutos, não foi um ano de grande atividade gripal, mas houve muitas consequências. Não é? Sobretudo um grande atingimento da gripe nas pessoas mais idosas, e houve proporcionalmente para o número absoluto e para o número de pessoas atingidas, um aumento de mortalidade. Claro. Neste quadro todo, e que estamos quase no final do nosso programa, neste quadro todo, se nós tivéssemos de fazer uma análise sobre a situação e talvez não é fazer futurologia, mas prever de alguma maneira o que é que vai acontecer no futuro relativamente às infecções respiratórias, o que é que o senhor, enquanto membro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, diria? Porque eu li, nós não temos tempo para falar nisso, eu li e falta a segunda parte. Pois falta tudo. E o prolongamento. E o prolongamento, é verdade, doutor. Havia aqui uma questão muito engraçada, que é uma coisa que eu vi no site da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que era de facto a qualidade do ar que nós respiramos e que tem uma influência muito grande, se calhar até mais do que o tabaco, não sei, estou a dizer. Tem tudo a ver, por exemplo, com a doença pulmonar obstrutiva crónica,
por sua vez é um fator de risco para as pneumonias, que é um fator de risco para a degradação do normal funcionamento do pulmão, e nós não nos podemos esquecer que o pulmão é um dos órgãos que exerce uma função essencial à nossa vida, que é as trocas gasosas. Qualquer doença que atinja o pulmão tem um potencial de gravidade porque vai perturbar uma função vital ao nosso corpo humano. Como é que eu antevejo isto? Eu antevejo isto com vários cenários possíveis. Nós, idealmente, vamos continuar a viver cada vez mais, vamos ganhar esperança média de vida. As pessoas talvez não se tenham percebido, mas nós vivemos nos últimos 100 anos um período, um século de ouro em termos de saúde. Há 100 anos, a esperança média de vida das pessoas era 30 anos. Incrível. Agora, a esperança média de vida em Portugal é 82. Portanto, nós aumentámos 2,5 vezes a esperança média de vida em 100 anos. Isto é um salto civilizacional que nunca... E nem vai voltar a acontecer. Só vai acontecer se houver uma desgraça. É se nós tivermos uma calamidade e voltarmos à esperança média de vida de 30 anos. Reverter. Porque nós não vamos ter 200 anos de esperança média de vida, pelo menos nos séculos mais próximos. E, portanto, se chegarmos a 100 já é muito bom, não é? O que não estamos muito longe dos 100. Estamos, 80 e tal. 83 para as mulheres, cerca de 79, 80 para os homens. E, portanto, previsivelmente, nós vamos ter cada vez mais pessoas mais idosas. E o que é que acontece com o envelhecimento? Aquilo que se chama imunossenescência, que é o envelhecimento do aparelho imunitário. E o envelhecimento do aparelho imunitário é responsável por todo um outro conjunto de doenças que vão começando a surgir, o aumento, por exemplo, das doenças neoplásicas, mas o aumento também das doenças infecciosas. E, portanto, nós vamos ter progressivamente mais de patologia infecciosa numa população cada vez mais idosa e cada vez mais, e agora isto depende muito de nós estudarmos, mais doente ou mais saudável. E há coisas simples... Nem tudo está nas nossas mãos, mas muito estará, não é? Muito estará. O fumar, a cessação tabágica, o uso moderado de bebidas alcoólicas, manter um estado nutricional adequado, evitar o sedentarismo e o sal, o combate às doenças crónicas, Estamos aqui. Portanto, tudo o que nós formos semeando agora vai-nos dar anos de vida e qualidade de vida. Não podemos, de facto, reduzir a zero a mortalidade, que é impossível, mas podemos fazer muito por nós, não é? E quando nós chegarmos lá, vamos lembrar das opções que fizemos agora. Destas opções. Vamos sair agora da rotina e do sedentarismo e fazer aquilo que estávamos a falar de outra maneira. Exercício físico é um momento vida ativa com o PT Hugo Muniz. Ele aí está. Olá, Hugo. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Desta vez vou falar sobre o treino de força e de que forma é que o treino de força nos pode ajudar em tornar-nos cada vez mais saudáveis. É um facto que nós queremos promover uma saúde cada vez mais forte. O treino de força visa promover a contração muscular e melhorar essa capacidade de contração muscular. E uma das nossas primeiras barreiras de proteção é efetivamente o músculo. Só depois é que vêm os tecidos passivos e, em último lugar, o próprio osso. E é neste sentido que quanto mais o músculo estiver mais forte, mais compacto, mais capaz de reagir a um estímulo, mais protegido o corpo está. E, consequentemente, mais protegidos estão as articulações, os ligamentos, os próprios tendões. E é nesse sentido que a promoção do treino de força ajuda cada vez mais a tornar uma saúde mais forte. Consequentemente, todas as adaptações endócrinas, metabólicas, neurais, a própria plasticidade do córtex motor e a identificação do mapeamento cortical, de que forma é que o cérebro reconhece a atividade muscular e de que forma é que nós estamos cada vez mais protegidos para conseguir recrutar aqueles músculos, são fundamentais. Os músculos são efetivamente a primeira barreira de proteção da articulação do osso e é este estímulo que nós, enquanto profissionais, conseguimos ajudar em promover uma saúde mais forte através do estímulo motor, neste caso através da contração muscular, através do estímulo de entrada de forças para que o corpo consiga se adaptar e criar esta mesma adaptação constante, gradual e, acima de tudo, segura. Por isso, lembrem-se, juntos por uma saúde mais forte. Até para a semana. E estamos no final do Saúde em Jogo de hoje. Falámos de infecções respiratórias e da necessidade de proteger os pulmões. Dr. Filipe Frois, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo. Ficaram os seus conselhos e, de facto, ficou a ideia de que, não podendo fazer tudo,
podemos alterar, ou pelo menos tentar alterar, aquilo que vai acontecer para termos uma velhice com mais saúde. É assim. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. Já sabe que eu volto para a semana para mais um Saúde em Jogo. Isto também já sabe porquê. Porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá. To the beat, y'all. The body rock. Woo!